Fala rapaziada, salve, salve, saudação tricolores. Rapaziada, faz um tempinho que eu não vim aqui, mas é correria do dia a dia, tô procurando melhorar o canal, fazer alguns ajustes. Já melhorei em questão de visibilidade, acho que a logo ficou melhor, acho que a capa ficou legal. Então a gente está procurando melhorar, não só de estrutura, mas também de visibilidade do canal, procurar trazer um conteúdo também um pouco mais interessante e a gente vai se adequando aqui. Galera, muitas notícias no dia de hoje, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa aquele like, dá aquela moral e ó, curte, comenta. Pô, se puder compartilhar com um amigo também tricolor para saber sobre um pouco mais sobre as notícias do Fluminense, a gente vai estar aqui comentando sobre tudo. E hoje tem bastante notícia, então vamos lá, vinhetinha e vamos para cima. Rapaziada, vamos lá. Primeiramente, Fluminense está muito próximo de acertar a contratação de Igor Rabelo. O clube já acertou tudo com o jogador. O Fluminense acertou tudo com o jogador em questão de contrato, em questão de salário, tudo, já está tudo certo. O jogador topou jogar no Fluminense, porém precisa da liberação do Atlético Mineiro. Então acho que o Atlético Mineiro também não vai ser um empecilho nessa situação, porque o Igor Rabelo é reserva lá, porém é um jogador que faz parte da rotação do Atlético. Então, possa ser que o Atlético teria que ir atrás de um outro jogador, então depende muito da proposta. Mas não acredito que eles que eles irão fazer jogo difícil, jogo duro com o Fluminense, porque é um jogador que, convenhamos, não vai mudar um patamar de um adversário e também não muda o patamar do Atlético se ele sair. Então é difícil falar sobre esse jogador, porque se o Fluminense tivesse com dois, três zagueiros ali, incontestáveis, você chega o Igor Rabelo, você chega um jogador para fazer uma rotação, igual ele faz no Atlético. Mas o Fluminense não tem. Não tem. O Fluminense tem o Thiago Silva, que não consegue jogar todos os jogos, é um cracaço, mas não consegue jogar todos os jogos. A gente tem o Ignacio, que se machucou, mas parece que está voltando. Acho que sem ser essa semana, a próxima acho que ele já vai estar treinando com o grupo. Então, recuperação tempo recorde aí pelo filiar e toda a parte ali da fisioterapia, do departamento médico do Fluminense. E mas é assim, é um jogador que vai chegar para brigar com eles, então não é um jogador que resolve. A gente dormiu sonhando com o Nino e agora a gente tá aqui com o Igor Rabelo. Então, cara, esse ano eu estou cansado desse tipo de contratação. A gente fez com o Canobi, a gente fez com o Soteldo. São jogadores que vão chegar e vão compor elenco. Everaldo. Nenhum jogador chegou para decidir e ser titular. Então fica meio difícil de você é, se empolgar com o tipo de contratação. E eu acho que nem o torcedor se empolgará com esse tipo de contratação. A verdade é essa. Então, é um jogador que não vai animar a torcida. Eu sou um torcedor do clube, então eu sei que não vai animar a torcida porque não me animou. Alguns podem até gostar, um ou outro, porque o Fluminense está precisando urgentemente de um zagueiro. Mas é um jogador que vai chegar. Ele é menor que o Manuel, que o Thiago Santos? Sim. Porque o Manuel, a gente sabe da idade do Manuel, já um jogador que já entregou muito no Fluminense, 2022 foi fantástico, ele já cansei de falar isso aqui. Só que é um jogador que ficou parado por doping, teve um problema por doping, já com avançada idade, ficar esse tempo todo sem jogar foi um complicador muito grande para ele, não conseguiu retornar ao ritmo que ele estava em 2022 antes de sofrer essa punição do doping. Então, é um jogador que não voltou bem desde então, não vinha tendo tantas oportunidades, não vem comprometendo também, vamos ser sinceros, mas o Igor Rabelo é um jogador mais pronto, mais preparado. Vendo por esse sentido, até vai. Mas não é um jogador também que vai chegar e vai. Ah, o Igor Rabelo chegou, você contratar mais ninguém. Não, não vai ser assim. A gente sabe que não vai ser assim. Então é o tipo de contratação que eu não apoio tanto. Eu gostaria que o Fluminense investisse no zagueiro mesmo para chegar e jogar ao lado do Thiago Silva, que a gente pudesse ficar tranquilo. Mano, esse cara vai jogar ao lado do Thiago Silva, um bom zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva, e não o Thiago Silva ter que melhorar o desempenho de todos que jogam ao lado dele. É meio complicado isso. Mas vamos lá. John Kennedy, vamos falar de John Kennedy. Galera, o John Kennedy recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, uma repórter do Sport TV, Ana Thaís, se não me engano foi a Ana Thaís, mas enfim. Ela trouxe a informação falando que o Fluminense ia receber uma proposta e tal no começo do dia e acabou que o Fluminense recebeu essa proposta e os clubes estavam negociando para se aproximar de um acerto. Acabou que o presidente Matheus Montenegro, vice-presidente Matheus Montenegro, estava no sorteio da Copa do Brasil, deu entrevista e falou que era apenas uma sondagem, não houve proposta. Mas segundo informações, houve proposta sim, e o Fluminense vai buscar conversar com o jogador assim quando voltar para o Rio, porque o jogador tá na concentração, tá focado pro jogo hoje, vai ficar no banco ali, então assim, pode até entrar no jogo, então o Fluminense decidiu conversar aqui no Rio, fazer uma reunião com a família, com o técnico, com todo mundo para saber
Eles, na verdade, o clube já sabe se o jogador quer sair ou não, se o técnico quer que ele saia ou não, o clube já sabe disso, mas vai botar todo mundo ali, fazer uma reunião, falar assim, ó, talvez a proposta seja boa pra mim ou não, e tudo mais. Saiu outra informação, que o Fluminense busca um percentual maior nessa venda, porque o Fluminense não tem 100% do jogador, o Fluminense só tem 50%, e vai atrás dos outros 50% que pertence ao social lá de Minas, é um clube de bairro, então assim, é um clube amador, então não creio que vai ter tanta dificuldade assim de negociar. Se o Fluminense bater o pé firme, ele acha que consegue, é uma porcentagem um pouco maior, e vai ver se o jogador quer ir também. A gente sabe que ele veio pra cá porque ele não se adaptou lá, chegou bem, mas depois não conseguiu manter o ritmo, caiu, foi preterido pelo treinador, ficou no banco, não gostou de ficar no banco, quis voltar. Ainda teve o agravante da esposa dele, agravante não, né, mas modo de falar. A esposa ficou grávida e ele quis retornar para ter o filho aqui perto da família dele, que também no Rio de Janeiro. Então a gente sabe como é que funciona essas coisas. O filho é uma coisa importante, é algo muito importante na vida das pessoas. Das pessoas, das pessoas, todos nós. E a gente quer estar do lado das pessoas que são importantes na nossa vida também para ajudar nesse processo todo. Sabe que a vida do jogador está sempre viajando e tudo mais, não tem tanto tempo para a família assim, e ter alguém próximo nesse momento é importante. Então eu acredito que ele não deva querer sair, segundo informações, mas tudo pode acontecer e vamos esperar cenas do próximo capítulo ali. Vamos esperar o time voltar para o Rio para ver o que pode acontecer nessa negociação. Santi Moreno, jogador, enfim chegou no Rio de Janeiro, chegou ontem, fez exames médicos e deu tudo certo no dia de ontem, já assinou o contrato hoje, então não vai para jogo na Sul-Americana porque não pode ser inscrito mais, mas é um jogador que vai somar no restante da temporada, a gente vai entrar numa fase decisiva agora, a gente precisa de todo mundo à disposição para que a gente tenha opções para o Renato Gaúcho fazer a melhor escalação para a gente entrar forte nos jogos. Sorteio da Copa do Brasil. O Fluminense pegou o Bahia e, cara, assim, não é um adversário pior que tinha para se enfrentar. Tinha Botafogo, tinha Atlético Mineiro, tinha Cruzeiro, tinha o próprio Vasco, que seria um clássico regional. Eu não queria, apesar da fase do Vasco, mas um clássico é sempre complicado. Mas acabou que a gente vai pegar um clássico na semifinal se a gente passar pelo Bahia. Mas no confronto contra o Bahia, eu acredito que o Fluminense tenha um favoritismo. Então, assim, é 60-40, eu acredito. O Bahia é forte pra caramba na Fonte Nova. O Fluminense também é forte aqui no Rio. O Fluminense havia muito tempo que não perdia aqui no Rio. Perdeu nesse último jogo, esses últimos jogos aqui no Rio, pro Cruzeiro e Palmeiras, que também fazia anos que não ganhava da gente aqui. A gente sabe da força do nosso time aqui, ainda mais em Copa. A gente sabe que é difícil o Fluminense perder em casa, então a gente vai decidir em casa, que é um fator também diferente. Então eu espero que tudo ocorra bem, que a gente consiga confirmar esse favoritismo, a gente consiga sair com uma vitória na Fonte Nova ou um resultado ali bem tranquilo que a gente possa decidir em casa e assim a gente mostrar a força da nossa torcida e a força do nosso time no Maracanã. Hoje tem Sul-Americana, tomara que Deus abençoe o nosso time, que a gente consiga sair de lá com a classificação para as quartas finais. Financeiramente não é algo tão vantajoso, mas, cara, a gente precisa focar agora que a gente precisa de todo o campeonato sul-americano, da Comebol, independente se a gente gosta do campeonato ou não, o sul-americano talvez seja um campeonato que muita gente olha assim, meio atravessado e tal, mas pra mim é importante, eu quero ganhar. Mas muita gente, se não ganhar também dane-se e tal, não liga muito pra sul-americana. Mas é importante pra gente somar pontos em meia Comebol. Toda competição que a gente vai avançando, a gente soma bastante ponto, que é importante a gente estar bem colocado no ranking, porque vem Mundial. Então, assim, talvez abre mais vagas aqui. Eu acho que o presidente da FIFA chegou até a comentar que talvez abre mais vaga para o Brasil. Ele gostou da participação do Brasil lá. Então, a gente pode pintar ali. A gente sabe que é uma visibilidade enorme e financeiramente é algo extraordinário. Então, a gente precisa estar ali. A gente precisa voltar para a Libertadores ano que vem. Talvez o caminho mais fácil para voltar à Libertadores, a não ser pelo brasileiro que abre tanta vaga, assim, que se torna até mais tranquilo de você se classificar, você ir pela Sul-Americana. Você ganha um título, mas você já classifica direto para a fase de grupo. O brasileiro, você ficando ali em sexto, em sétimo, às vezes abre até G8. Então, mas ali vai pegar uma pré-Libertadores. Você tem que fazer um joguinho chato ali. Você já foi eliminado em 2022, no começo do ano com o Abel. Aí depois veio o Diniz, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas é importante que a gente tenha essa noção. A gente vai enfrentar o América de Cali, é um jogo importante. O estádio vai estar lotado. Não é um time bobo, não é um time bobo, eliminou o Bahia. Então a gente não pode entrar desconcentrado e entrar achando que, não, a gente é favorito, a gente vem aqui, a gente vai ganhar a qualquer momento. Não, a gente tem que estar bem e tem que estar bem concentrado, com força, com contra-ataque, para agredir o time dos caras, colocar um pouco de medo no time dos caras, para que ele não venha com tudo, achando que vai fazer uma pressão, no amassa ali, a gente não dá uma resposta para meio que abafar isso. Porque aí a torcida vem junto, é um ambiente mais hostil e um ambiente mais complicado. O Fluminense vai para campo hoje com a provável escalação de Fábio, Samuel Xavier, Manuel,
Freitas, aí a gente não sabe se vai ser René ou Guga, tá nessa dúvida. Bernal de primeiro volante. Aí tá nessa dúvida de Bernal ou Lima, talvez entre o Lima ali, mas o Lima já vai fazer um pouco mais avançado. Aí o Hércules e o Martinelli recuam um pouco mais. Mas se entrar o Bernal, aí né, já libera o Hércules e o Martinelli, porque a gente vai fazer uma trinca ali de 3 volantes, dando liberdade para os dois chegarem no ataque, que é um ponto forte do nosso time também, a gente utilizou muito isso no Mundial. E contra o jogo contra o Inter lá também foi um jogo importante nesse sentido. O Nonato não pode jogar porque sentiu. Saiu até uma notícia agora que não foi uma lesão, foi um músculo que inflamou na coxa, então o prazo para recuperação vai ser menor. Não foi constatada nenhuma lesão. Mas para esse jogo de hoje a gente não conta com o Nonato, então a gente sabe se vai jogar com um armador que recompõe, que é o Lima, né? Que não só arma. Eu acho que a mana até não é dele, mas é um cara que consegue ter chegada no ataque. Se jogar com ele o esquema fica diferente, mas se jogar com o Bernal, aí já muda a configuração do meio de campo. Então tem essa dúvida. Na frente é Bernal, ó. Na frente é Canóbio, que é um cara que protege bastante ali, fazendo a recomposição. Serna e Everaldo. O Everaldo também é um cara que eu acredito que é ele que vai jogar, até porque tá na. Ah, o Cano pode jogar depois do jogo que ele fez no sábado, mas eu acredito que não, porque é um jogo fora de casa. E o Everaldo tem a valência da bola longa, que você pode quebrar nele lá, que ele pode escorar para alguém, ou até mesmo dominar essa bola, fazer uma parede, que ele tem um pouco mais desse perfil do que o Cano. Então acredito que ele que vai para jogo. Então é um cara também que se doa na marcação. Não que o Cano faça isso, não faça isso. Mas o Everaldo tem mais gás para fazer isso. Então ele sente menos do que o Cano e consegue chegar ao ataque com mais facilidade do que ele. Então esse é o provável time do Fluminense, com a dúvida de lateral esquerdo e no meio de campo. O resto do time a gente já sabe qual é. Acho que vai ser o mesmo que começou contra o Internacional. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal. E cara, comenta aí o que você quer. Você quer que o John Kennedy seja negociado? Você não quer que o John Kennedy seja negociado? Você ainda acredita no futebol do John Kennedy? Você acha que é uma boa pro Fluminense? Você não acha que é uma boa pro Fluminense? Igor Rabelo chegando, você gostou dessa contratação? Que pode acontecer ou não? Ah, não quero ele de jeito nenhum, Renan. Acho que não é um cara que vai acrescentar em nada. Pô, cada um tem sua opinião, seu jeito de pensar. E aqui eu tô expressando o meu. E quero que vocês me dêem uma moral. Aposte aí. Dá aquele comentário, dá aquele like, se inscreve no canal e dá aquela moral. Valeu? Boa sorte pro nosso fusão de hoje. Tamo junto. Até a próxima.